tudo está pré-determinado, pré-arranjado. Isso tanto faz você ler na linha pentecostal quanto na linha calvinista. Eles não têm para onde fugir disso. Quando fala da questão do pecado, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, a saída é a mesma. Qual é? Permissivo. Tanto calvinista quanto arminiano e qualquer outra linha vai chegar na mesma conclusão. Porque é uma coisa que a gente não consegue fechar essa conta direitinho, de entender essa coisa, né? De como é que você entende a soberania de Deus e a livre escolha do homem. Parece que elas não se casam. E, se você for ver, não se casa mesmo, pela lógica não. Então, a providência divina é isso. Como é que Deus governa o mundo? Deus continua governando o mundo. Deus não criou e largou. Ele criou e continua agindo, operando no mundo. Providência divina é a provisão de Deus em que Ele governa e preserva a criação. Como eu falei a vocês, não adianta só Deus criar e não preservar. Se Deus não fizer manutenção da criação, ela já teria se extinguido há muito tempo. Então Ele cria e preserva, Ele cria e faz a manutenção dessa criação. Porque se Ele não fizer assim, por mais que as leis são estabelecidas por Ele, mas Ele tem que fazer a manutenção dessa criação. Porque senão a gente já nem existia mais. Então Ele não só cria, como Ele faz a manutenção dessa criação. Ele governa de tal forma que todas as coisas, o que está dizendo aí? Alcancem o determinado fim proposto por Ele. Então, Ele governa de tal forma que todas as coisas vão alcançar o fim já pré-ordenado, já pré-estabelecido, pré-ordenado, como vocês quiserem chamar. Elas vão acontecer. Elas vão acontecer. O fato de eu estar aqui já estava pré-ordenado desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Deus não trabalha tipo como a teologia do processo. Ele vai caminhando com o homem. Deus não trabalha assim. Quando Deus decidiu criar tudo. Aliás, deixa eu perguntar para vocês. Por que Ele decidiu criar tudo? Para a sua glória. Exato. Para a glória dele. E somente para a glória dele. Inclusive a entrada do pecado no mundo é para a glória dele também, nós vamos ver. Então Ele governa de tal forma que todas as coisas vão acontecer exatamente do jeito que Ele pré-ordenou. Não existe em Deus esse negócio de processo. Ele vai agindo, Ele vai governando, conforme a circunstância, Ele vai dando errado aqui, vai ajustando aqui, dando errado ali, Ele vai ajustando. Não existe isso. Em Deus já está tudo pré-ordenado, pré-estabelecido desde sempre. Certo, minha gente? É difícil, não é? É difícil, porque como é que você vai... Ô, caramba, o menininho, a mulher foi estrupada ali, esquartejada e queimada. Isso pegou Deus de surpresa? Sim ou não? Pegou ou não pegou? Ia acontecer? Ia acontecer. Por quê? O que ele está dizendo? Que Ele pré-ordenou todas as coisas. E elas vão acontecer segundo aquilo que Ele estabeleceu. Então nada pega Deus. Se eu falar assim, não, Deus foi pego de surpresa. Então eu não quero servir esse Deus não, irmão. Eu estou fora. De um Deus que é pego de surpresa, que não sabia dessas coisas, esse Deus para mim não serve não. Para mim serve um Deus que pré-ordenou, pré-determinou, pré-estabeleceu todas as coisas, inclusive as ações do seu agente livre. Então nada pega Deus de surpresa e Deus não está trabalhando. Está tudo acontecendo exatamente como está estabelecido no script de Deus. Aonde que eu parei aí? Vamos ler um cadinho? Abra lá no Evangelho de João, capítulo 5.
Olha lá, os elementos de presciência, predestinação, está ligada à ação contínua de Deus na criação. Apesar de ter decretado tudo, sua ação é contínua em sua criação. Está tudo pré-estabelecido, pré-determinado, predestinado? Está. Mas a ação de Deus é contínua em tudo isso. O que diz aí João capítulo 17, do verso 17 ao verso 23? João 5, né? É João 5. João 5? Exato. 5, 17 até o 23. Pode ler alguém aí. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso... Espera lá. O fato de Deus ter pré-ordenado, pré-estabelecido tudo, não quer dizer que Ele não está agindo mais. Mesmo com essa pré-ordenação, pré-estabelecimento, Ele continua em ação. Ele não está inerte, parado. Tanto é que o céu não é lugar de preguiçoso nem de vagabundo. Quem aqui já falou? Eu queria saber quem inventou o emprego para eu matar. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: poxa, velho, você já aposentou e está trabalhando para quê? Sabe como é a resposta? Meu pai trabalha até hoje. Eu respondo isso. Tá? Então o fato de estar tudo estabelecido não quer dizer que ele está lá parado, lá, olhando as coisas acontecer. Ele continua agindo. O que eu perguntei mesmo, gente? Eu perguntei alguma coisa, não perguntei? O que eu falei aqui? Sim. O trabalho. Quem que inventou o trabalho? Foi o próprio Deus, ué. E outra, o céu não é lugar de ociosidade. Quem falou que... Porque o anseio do povo é ir para o céu e ficar ocioso lá, tipo, fazendo nada. O céu é lugar de trabalho. Adoração não é serviço? Então nós vamos estar no céu adorando, servindo, trabalhando, porque o céu não é lugar de ociosidade. Se lá não é lugar de ociosidade, significa dizer que Deus não está no ócio agora. Ele continua trabalhando. Ele continua agindo no meio da sua criação. Continua. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Sim, verso 18. 19 agora, né? 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. O verbo aí é ato contínuo. Fazer ato contínuo. O tempo presente é um tempo inconcluso. O tempo presente não tem, você não fala, o tempo presente tem uma conclusão. Não, ele é ato contínuo. Tempo presente é ato contínuo. Então veja que o autor aí, quando ele vai colocar essa questão, o verbo ele coloca no presente do indicativo. Ato contínuo. Ou seja, ele continua trabalhando até agora. Se ele continua trabalhando até agora, eu também vou trabalhar. E nós também temos que trabalhar. Certo? Que mais? Porque o Pai ama o Filho, e Ele mostra tudo o que o faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Tudo ato contínuo. Tudo ação contínua. Não existe um passado em Deus. É tudo ato contínuo. Haja vista que o nome divino
da onde vem o Yehová, é o Irie, que é o verbo de existência. Tem como alguma coisa que existe ficar na inércia? Estou falando de organismo vivo. Tem como um organismo vivo que existe ficar na total inércia? Sim ou não? Vocês estão na dúvida? É só olhar para vocês mesmos. Vocês conseguem ficar totalmente no ócio? Alguma coisa você vai fazer. Porque todo ser que existe, ele está em pleno movimento sempre. Quando é que isso cessa no ser humano? Quando ele morre. Porque enquanto ele está vivo, ele está em movimento. Então, quando a gente fala de Deus, a gente tem que entender que ele está em pleno movimento ainda. Fazendo o quê? A manutenção daquilo que ele criou. Terminou aí? Faltou 22 e 23. Vamos lá. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por quem honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tudo que nós lemos aí mostra ato contínuo, Deus sempre em ação. Veja o uso dos verbos: fazer, dar, tudo ato contínuo. Ou seja, João está mostrando, Deus em seu governo continua agindo na sua criação, fazendo a manutenção da sua criação, fazendo a manutenção da existência da criação. Não é como a teologia inglesa, que é a ideia do relojoeiro. Ele construiu o relógio, deu corda e largou. Ou seja, o relojoeiro só fez a parte dele. Agora o resto quem faz? O relógio. E quando é que o relojoeiro vai entrar em ação de novo? Quando acabar a corda do relógio. É assim que Deus trabalha? Não. Deus continua agindo desde quando? Desde sempre, desde que ele criou, desde que ele instituiu, ele continua agindo na criação. Toda esta provisão de Deus está ancorada em, primeiro, na sua presciência, no seu pré-conhecimento. Então, se ele vai fazer a provisão, se ele vai fazer o governo, ele tem que saber de antemão. A gente usa uma palavra para fazer mais ou menos o que Deus faz. Como que é, meu Deus? Quando você... Planejamento. Você não faz nada sem planejar, certo? Ou não deveria fazer. Porque quando você faz o planejamento, você está antevendo as situações, certo? Você faz um plano, você faz um planejamento e você tenta antever aquilo que vai acontecer. Mesmo que não saia exatamente do jeito que você está planejando, você está tentando antever. E nesse planejamento você vai ver quais as variáveis que pode acontecer nesse seu planejamento. Ora, Deus, para fazer o que ele faz, criar, continuar fazendo a manutenção da criação, ele vai prever, ele vai ver tudo antes, e depois que ele já viu tudo, decidiu tudo, então ele executa a criação. Então por isso que o autor diz lá, que está ancorada na sua presciência. Ele anteviu, ele viu o que ele faz agora, ele pré-ordena. Ó, isso aqui vai acontecer. Quando? Tal dia. Não existe acaso, viu, gente? Não existe acaso. Nada acontece por um acaso. Está tudo estabelecido. Não existe acaso. Tem uma música do Titãs. Na época, quando eu estava no seminário, eu fiz um trabalho em cima dessa música do Titãs. O acaso é uma coisa assim. Não existe isso. Porque o que é o acaso?
é algo cego, é algo sem determinação. Tudo que é o acaso aconteceu, tipo assim, ó, aconteceu por um acaso. Isso em Deus não existe. Em Deus está tudo pré-ordenado, pré-estabelecido desde sempre. Terceiro, eficaz administração de todas as coisas decretadas. Por que que a administração é eficaz? Teria como a administração de Deus ser eficaz se ele abrisse mão da sua presciência, da sua pré-ordenação? Teria como ser eficaz? Sim ou não? Teria ou não? Por que que o governo dele é eficaz? Porque ele previu e ele pré-ordenou. Por isso o governo é eficaz. Ou seja, tudo aquilo que está acontecendo e vai acontecer já está estabelecido. Deus é Deus aonde, minha gente? Deus é Deus aonde? Céu, terra e inferno. Pronto. Porque se ele não for Deus nessas três esferas, pode esquecer. Pode pegar o boné e tocar a viola lá na esquina. Ele é Deus em todo o lugar. No céu, na terra e no inferno. Porque se escapar uma dessas esferas, ele não é o que ele é. Ele disse que ele é o Deus todo-poderoso, todo absoluto. Ora, tudo que é absoluto tem que comportar tudo em si mesmo. Senão não é absoluto. Qual que é o problema de hoje? O problema de hoje é o que? O relativismo. No relativismo não existe absoluto. Por exemplo, como é que vocês acham que o mundo chegou onde chegou? Como é que vocês acham que o Brasil que nós temos hoje chegou como chegou? Como é que os valores foram mudados? E aqui eu não tenho nada a ver com política, mas a ideologia que montada foi, que é a ideologia da esquerda, ela é maléfica na sua gênese. Na sua gênese. Por quê? Quando se deu a Revolução Russa, em 1917, e aí formou aquele monstro chamado União Soviética, eles queriam dominar o mundo como? Pela força. O proletário tem que pegar em armas e ir para cima e arrebentar com tudo. Só que a revolução não deu certo pelas armas. Não deu certo. Por quê? Porque você teria uma mudança pela força. E ela não poderia ser pela força, porque pela força não tem aceitação. Tem você aceita por uma coação. E aí alguém, inspirado pelo diabo, o inferno inflamou a alma, chegou e disse: olha, pela força falhou. Então como é que nós vamos mudar o senso comum? Como é que nós vamos fazer o povo aceitar toda essa ideologia, todo esse sistema? Como é que nós vamos fazer eles aceitar isso? Ora, por uma revolução cultural. Vocês já ouviram falar de Antônio Gramsci? Esse homem era melhor que tivesse matado ele. Aí foram prender ele. E aí, nesse processo, ele tem lá as cartas da prisão. Ele monta todo o sistema de revolução cultural. Digo, vamos mudar o senso comum das pessoas. Por onde? Pela cultura, pelas mídias. Vamos tomar de assalto todo o governo. E a partir daí a gente muda todo o senso comum. Como é que você chega hoje, por exemplo, na década de 80, você não tinha essas coisas que nós vemos hoje aí. Era tudo muito velado, tudo muito escondido. Hoje não, hoje está... Por quê? Porque o senso comum, ele foi mudado lentamente, gradativamente,
para chegar aonde nós chegamos. Minha pergunta é: e aonde entra Deus nessa agenda? De chegar onde nós chegamos, aonde entra Deus nessa agenda? Porque o nosso problema é pensar no pecado. Aonde entra o pecado nesse plano aí? Me ajude aí. Casamento gay, tendências, casamento do mesmo sexo, nos governos aí foram criados, né? Sim, em toda essa agenda que a gente tem hoje, aonde entra Deus aí? No governo, eles tiraram Deus da vida. Entra. Nós estamos falando que está tudo pré-ordenado, pré-estabelecido. Entra, por que que entra? Porque tudo vai culminar para a glória maior de Deus. Por isso que Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. O diabo é como um cachorro. O anticristo vai dar para vir, né? Sim, o diabo é um cachorro que está acorrentado e segurado pela mão de Deus. Porque tudo vai redundar para a glória de Deus. Qual é o final dessa história toda, meus irmãos? Qual é o final dessa história toda? Imagina. Não, eu estou falando qual é o final dessa história toda. Também vai chegar lá. Mas ainda não é o final. Qual é o final? Qual é o final dessa história toda? O final dessa história toda é a eternidade de Deus estabelecida na própria terra. Porque tudo caminha para aquilo que está estabelecido, Quem é que anteviu a situação que nós estamos hoje aqui? No século 6. Vou ajudar vocês. No século 6 a.C., quem é que anteviu toda a história humana se desenrolando? Quem falou? Daniel. Daniel anteviu toda essa história. Quem é que mostrou para ele? Ou Daniel teve um insight? Não, Daniel teve um insight. Que insight? Não foi Deus que mostrou e digo, olha, tudo isso aí é minha mão. Cada passo, cada coisa do processo está pré-ordenado, pré-estabelecido por mim, elas vão acontecer. Porque no final de tudo isso vai coadunar para a glória maior daquele que dirige e governa todas as coisas. A ciência cientificando. Está lá em Daniel. Quem é que revelou o Apocalipse para João? Foi o acaso? Como diz o ditado, o acaso é, o acaso vem? Não. Olha, João, eu vou desgraçar com esse mundo inteiro, mas eu vou desgraçar de uma forma tão dolorida que nunca mais eles vão esquecer. Mas no final, eu vou ter misericórdia, vou estabelecer um reino, porque o homem não sabe o que é reino justo, o homem não sabe o que é isso. Mas quando se estabelecer o reino de Cristo na terra, veja que Deus é tão bondoso que Ele ainda vai mostrar para o homem o que é um governo justo que nenhuma nação sabe o que é. Você pode falar qualquer nação aí, pode ser a renda per capita quase que perfeita, ainda não é justa. Então a gente vai saber o que é um governo justo quando estabelecer o milênio. E no final dessa era toda, Deus purifica a terra e eternidade. Então tudo está ocorrendo exatamente como Ele pré-ordenou. Certo, minha gente? Dúvidas? Tire agora, hein? O cálice para sempre. O Brasil está assim. Olha. Tirando todo o resto da grava. Você quer pequeno, bem.
Olha, para vocês entenderem essa coisa sem muita dificuldade, leiam teologia sistemática. Compre 2, 3 teologias sistemáticas e engulam elas. Comam. Para entender isso sem muito drama. Eu falar dessas coisas para mim não tenho crise nenhuma. Eu tô como Jó. Eu não tenho crise com o diabo. E nem fico falando muito do diabo porque não tem muito interesse para falar nessa criatura. Então eu tô como Jó. Mas se você for falar isso aí, que você está falando aqui, uma pessoa lá fora, lá no mundo, aí não é coisa que você está louco, né? Que é mentira. Por exemplo, qual é a grande questão do pecador? A grande questão do pecador é: se vocês pregam que Deus é bom, que Deus é justo, por que tem tanta desgraça no mundo? Eu estava ouvindo uma pregação esse fim de semana, o cara trouxe uma ilustração fantástica. Que o problema do homem é esse, né? Não, se Deus está aí, por que tem tanta gente morrendo, tanta praga, tanta não sei o que, tanta coisa? Se Deus é amor, por que a pessoa está morrendo? Aí tinha um cara que estava lá no cabeleireiro cortando o cabelo e questionando o cara, porque o cabeleireiro era crente, e questionando. Não, que Deus é esse, que aí é um que mata, morre, estrupa, não sei o que, tal. E aliás, o cliente, né? O cabeleireiro estava questionando o cliente que era crente. E ele ouvindo, de boa, ouvindo. Aí quando ele terminou de falar, ele falou assim: deixa eu te explicar uma coisa então, vamos fazer uma comparação. Porque o problema é, se há tanta desgraça no mundo, logo Deus não... É a lógica. Se Deus é bom, como a gente prega, se Deus é amor, como a gente prega e crê, então por que tem tanta desgraça no mundo? Se tem, logo Deus não existe, certo? A colocação do cara foi o seguinte: muito bem, você é barbeiro, né? Sim, barbeiro. Sim. Aí eu falei: por que tem tanta gente cabeluda na rua? Aí ele falou: mas o que tem a ver com a nossa discussão? Ele falou: tem tudo a ver com a nossa discussão. Por que aquele cara lá, ele apontou um transeunte da rua, falou: por que aquele cara tá com aquele cabelo daquele jeito lá? Aí a resposta dele foi o seguinte: porque ele não veio até a mim para eu cortar o cabelo dele. Vocês entenderam? Sim. O que vocês entenderam? Não foi a Deus, não foi a Cristo. Nós temos que ir a Deus. O problema do mundo é esse, ué. O Deus não vai forçar ninguém a querer sua ajuda. Deus não faz isso. Quando é que Deus começa a agir na vida do ser humano? Quando o ser humano vem pedir ajuda a ele, ué. Porque a gente não crê, não briga pelo livre-arbítrio? Olha, então a gente crê e briga pelo livre-arbítrio, então vamos entender isso aqui. Se o mundo está como está, porque o mundo não se volta para Deus. Porque se o povo se voltasse para Deus, então o mundo não estaria o caos que está. Mas o mundo está o caos que está porque já está tudo estabelecido e pré-ordenado. Simples assim. Agora, por que eu digo que eu estou como Jó hoje em dia? Porque Jó, quando caiu em desgraça, o que ele falou para a mulher? Olha, o bem de Deus eu aceito. Agora, o mal que vem dele, eu não aceito? Não, eu aceito também o mal que vem dele. Porque eu sei que tudo que ele faz, segundo Gênesis, é e não se contradiz. Porque tudo vai redundar para a glória de Deus. Não foi a história de Jó? Não foi o final? O mal aconteceu, o mal veio na vida dele, mas o final redundou em glória para o nome do Senhor. Então tudo redunda para a glória do nome do Senhor. Por mais confuso, por mais complicado que seja, mas é assim que acontece. No final, a glória de Deus, ela é exaltada sempre. Certo? Então já falei isso aqui, a definição é o antídoto contra o deísmo inglês, né? Que eu digo, Deus criou e largou aí. Agora o mundo está pela sua própria conta.
O mundo está pela sua própria sorte. Se o mundo tivesse pela nossa própria cor, irmão, vocês pensam aqui comigo, quais são as duas maiores potências no mundo que tem capacidade para acabar com isso aqui 10 vezes? Qual é? A Rússia e a América. A quantidade de bomba atômica que eles têm ali, eles arrebentam com o mundo 10 vezes. Aí quando acontece um problema, como começou essa guerra da Ucrânia aí, nossa, agora ele vai soltar, agora ele vai soltar a bomba atômica para arrebentar com tudo. Aí começa lá a briga de Israel e Hamas, não, agora a terceira guerra vai vir e agora eles vão usar essa bagaceira toda. Não, eles não vão usar nada. Todo esse armamento bélico atômico, ela vai ser usada, mas não vai ser agora. E vou mais longe. A Bíblia diz que Deus vai purificar isso aqui como? Com fogo. E a purificação que ele vai usar é todo esse armamento atômico que tem espalhado pelo mundo. Calcula comigo, irmão. Vocês acham que se o mundo tivesse a nossa própria sorte, tivesse no nosso controle, vocês acham que essas bombas já não tinham estourado por aí afora? Porque quem vai dar fim nisso daqui não é o homem, porque o homem não criou nada. Quem vai dar fim nisso daqui é quem criou. Porque só quem criou tem poder para dar fim na sua própria criação. O homem não tem esse poder. Então, por isso que eu falo, eu estou como Jó. Eu aceito o bem, não aceito o mal. Agora tem que diferenciar uma coisa aqui, tá? Quando eu falo de mal, eu não estou falando mal no sentido de mal moral. Porque se eu falar que é em Deus mal moral, então eu faço dele pecador. Quer ver? Tem um texto de Isaías que o pessoal fica todo enroscado aqui. Deixa eu ver se eu acho, né? Deixa eu chamar o pai dos burros aqui. Vai nos ajudar já já. Aí, ó. Abre Isaías 45, 7. O que é que diz aí Isaías 45, 7? Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Baseado nesse texto, qual é a conclusão que nós chegamos? Baseado nesse texto, qual é a conclusão que nós chegamos? Foi criado por ele. O quê? Inclusive o mal? Ele faz tudo. Então, se ele criou o mal, não tem responsabilidade nenhuma sobre minhas ações. Bora descer do trem e vamos embora. Se ele criou o mal, eu não tenho responsabilidade nenhuma por aquilo que eu faço. Nem posso ser nem condenado e nem absolvido. Tem que ficar na minha. Como é que a gente resolve isso daí? A gente resolve entendendo para quem e quando o profeta Isaías está falando isso aqui. Ele está profetizando basicamente para Judá, que ainda não tinha sido levado para o cativeiro. Então, quando diz que eu faço bem e crio o mal, não é o mal moral. Deus ele age, como nós falamos semana passada, por ações primárias e secundárias. O mal aqui seria o que para o povo? O cativeiro. Depois do cativeiro, o que aconteceu com o povo? O que aconteceu com o povo de Israel? E aí nós estamos falando das duas tribos juntas, porque depois do cativeiro não tem mais nem norte, reino do sul nem reino do norte, tem os judeus.
O que aconteceu com eles depois do cativeiro? Eles foram purgados de um mal que estava dentro de Israel desde sempre. Qual era o mal? A idolatria. Após o cativeiro, nunca mais Israel se dobrou à idolatria. Tanto é que quando o Império Romano tomou Jerusalém, uma das coisas que eles tiveram cuidado foi para não ferir essa lei deles da questão da idolatria, porque eles foram purgados. Ou seja, pelo cativeiro, Deus criou este mal no sentido de punir, corrigir o seu povo para maior glória do seu nome. Tanto é que depois do cativeiro babilônico, nunca mais eles se dobraram a nenhum tipo de ídolo, a nenhum tipo de idolatria. Então, quando diz que ele cria o mal, não é o mal moral. Porque se eu falar que é o mal moral aqui, então estou fazendo de Deus o próprio criador do pecado. Se ele é o criador do pecado, então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre minhas ações. Porque ele me criou. Ele me criou. Se ele criou o mal, eu só posso fazer o que está lá. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados. Julgados pelo quê? Pelas nossas ações, pela nossa atitude. Então o mal aqui não é mal moral. Então a gente tem que ter cuidado com esse trem aqui. Porque senão a gente faz de Deus automaticamente o criador do pecado. Por mais que eu estou dizendo que está tudo escrito, tudo pré-ordenado, quando chega na questão do mal, como eu disse a vocês logo no início, nem calvinista, nem arminiano tem outra saída a não ser dizer que foi permissão. Mas isso não quer dizer que Deus já não sabia de todas as coisas. Agora, como é que a gente concilia isso? Não concilia. Não tem. Por mais que a gente tente, não há alguma coisa que consiga conciliar a soberania com a livre agência do homem. Tudo que a gente sabe é que tudo que acontece redunda para a maior glória do Senhor. O que é que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, se eu não me engano? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. As situações difíceis que você passa na vida por um acaso não coopera para o seu bem ou coopera para a sua desgraça? Todas as situações da vida que você passa na sua vida coopera para o bem. Por quê? Porque são nelas que você cresce, aprende e desenvolve a fé nele mesmo. Então todas as coisas contribuem para a maior glória do nome do Senhor. Certo, meus irmãos? Onde que eu parei aí? Então, essa definição podemos dividir ela em 3 partes. Primeiro, preservação. Definição que nós vemos lá no comecinho. Preservação do que? Da existência. Cooperação. Atividades, causas primeiras e secundárias. E a gente vai entender essa questão aqui também um pouquinho de perto. Governo, direção de todas as coisas. O que é o objeto, ou quais são os objetos da providência divina? Primeiro, sobre o universo em geral. Vamos ler pelo menos um texto de cada ponto aí. Salmo 103 e verso... Vamos ler. Leia o Salmo 103, 19 e depois Efésios 1:11. Salmo 103... Então, qual é o objeto da providência divina? O universo no seu todo. Salmo 103, verso 19. O que diz aí? Aí outro já abre lá em Efésios 1:11. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Irmão, se eu pegar esse texto aí, eu falar que Deus domina sobre tudo, é sobre tudo, Não tem nada que ele não domine. O texto está dizendo, ele domina sobre tudo. Sobre tudo é sobre tudo mesmo. Até sobre o mal ético ele domina. Ou não? Sim ou não? Ele domina? Ele domina. Domina tudo.
Porque se ele não dominasse tudo, meus irmãos, vocês acham que nós estaríamos aqui? Vocês acham que nós não estaríamos já, todo mundo queimando lá os quintos dos infernos? Porque até a ação do diabo está controlada. É como Lutero diz, o diabo é o diabo de Deus. O diabo é como um cachorro que está amarrado na coleira e Deus segura a corrente. E ele vai só até onde ele quer. O diabo pode fazer tudo o que ele quer? Não, porque se ele pudesse fazer tudo o que ele quer, o que nós teríamos? Se o diabo pudesse fazer tudo o que ele quer, o que nós teríamos? É nada. Hã? Não, se o diabo pudesse fazer tudo o que ele quer, o que nós teríamos? Bora, vamos pensar. Se o diabo pudesse fazer exatamente tudo o que ele quer, o que é que nós teríamos? Caos total, né? Morte e destruição. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ajuda os irmãos aqui, meus irmãos. Vocês estão. É falta de Deus. Hã? Falta de Deus. Fazer nascer como ele. Não entendi. Nós ia ser ovelha dele. Ele ia pegar nós, a ovelha dele. Se o diabo fizesse tudo o que ele quisesse, nós teríamos um outro Deus. Ele é? Por que ele não faz tudo o que ele quer? Porque Deus não deixa, ué. Glória a Deus. E a Bíblia diz isso, ué, ou não? Quando ele foi lá peneirar a vida de Jó, ele foi pedir para quem? Deus. Posso arrebentar com ele no meio? Não, você não vai arrebentar com ele no meio. Você pode arrebentar as coisas dele lá, mulher, filho, fama, gado, pode arrebentar aí. Mas aonde você não vai tocar? Porque se Deus falar, não, vai, pode arrebentar tudo, ele arrebentar tudo. Ele tirou tudo, mas não tocou não. Por quê? Porque Deus não quis, porque Deus não deixou. Então, se o diabo não está no controle dele, então ele também não é Deus. Agora, é claro, meus irmãos, essas coisas para explicar na igreja, tem que ser com calma, tem que ser de leve. Na minha congregação, o que eu ensino em sala é o que eu digo no púlpito. Mas eu estou lá há 34 anos, né? Eu estou lá há mais de 25 anos ensinando. Então, o que eu falo aqui para vocês, eu falo no púlpito da minha igreja. Por quê? Porque lá eles já entendem, já compreendem, já conseguem alcançar o que eu estou falando. Aí você chega lá no púlpito da igreja, fala um trem desse, pronto, aí você vai arrumar problema pro pastor da igreja e consequentemente para mim, né? Aí vai chegar no Abel e falar, ó, você tá com herege aí, ensinando heresia pros irmãos aí. Eu poderia aliviar para vocês aqui, né? Poder chegar aqui e dar papinha para vocês, mas o lugar de papinha é na IBD, não é aqui. Aqui é outro esquema. É, papinha lá na IBD. Aqui é outro esquema. Aqui é outro esquema. Aprende aqui, eu não é lá não. É. Lá você vai aprender as coisas que está estabelecido no cronograma lá. É papinha. Então, quando chega aqui, a gente tem que pensar um bocadinho mais e começar a ler umas leituras um pouco mais pesadas, né, para a gente entender essas coisas. Hã? É. Tá? Aonde mais ele... Vamos ler Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Olha, irmão, presta atenção no adjetivo que aparece sempre. Tudo, todas as coisas. Esse adjetivo, quando vai falar de Deus ou de Cristo, ele está sempre presente. Porque está englobando tudo.
Ele governa tudo, ele manda em tudo, ele coordena tudo, ele faz exatamente tudo do jeito que ele quer, sem pedir permissão para ninguém. Porque ele é político. Ele não vai pedir permissão para mim. Posso fazer isso aqui, Luiz? Posso, Luizinho? Diga, Luizinho, se eu posso fazer. Ele lá está querendo saber de Luizinho, rapaz. Ele vai fazer, pronto, acabou. E qual que é a minha parte? Aquietar, aceitar e fazer, ué. Seguir o esquema. Porque se você quiser... Se você quiser bater de frente, você pode. Só que se você for bater de frente, sabe o que vai acontecer? Igual aconteceu com o Nabucodonosor, vai comer capim pela raiz. Ai, meu Deus do céu. Aonde mais que ele manda? Sobre o mundo físico. Vamos ler Jó 37, verso 5. Seria bom, né, Fabinho? Ô, Fabinho, posso fazer, filhinho? Aí a gente vai lá orar, ô Senhor, me dê isso aqui, papai. Vai dar. Espera, irmão, espera sentado. Ai, meu Deus, é por isso que eu estudo, meu irmão. É porque quando a gente começa a estudar, você começa a dar risada dessas coisas, porque não tem como você coadunar com a lógica. 37, verso 5. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Ele faz coisas acima do nosso entendimento. O que o apóstolo Paulo diz? Que a paz de Deus que excede, ele está dizendo. Vocês fizeram a pesquisinha dessa palavra aqui, ó. Ele é incognoscível, ele não cabe na mente humana. Não cabe. Você quer ver como ele não cabe? Se eu pedir para vocês desenhar qualquer coisa, vocês desenham. Se eu falar o abacate, vocês desenham, banana, uva, tudo vocês desenham. Por quê? Porque você já tem uma imagem imagética na mente, já está aqui armazenado aqui. Então você não precisa ver um cacho de banana para desenhar um cacho de banana, porque já está aqui na sua cabeça, você vai lá e vai desenhar. Um cacho de uva já está lá, você vai desenhar. Uma macieira vai estar lá. Agora tá bom, agora eu vou falar para você, vem aqui e desenha Deus para mim aqui. Tem alguma imagem na cabeça de vocês aí? Não tem nada. Por quê? Porque ele não cabe na nossa compreensão. Porque se ele couber na nossa compreensão, o que ele passa a ser? Limitado. E se ele passa a ser limitado, ele não é Deus. Então, gente, um Deus que cabe na nossa compreensão não é Deus. Não é Deus. Né? Eu fico assim olhando, que às vezes o pessoal fala por ignorância, né? Eu conheço Deus. Rapaz, como é que ele conhece Deus? Como é que a mente dele, essa estrutura pequena, consegue conhecer Deus? O que eu conheço de Deus? O que está revelado, e só isso. Agora, conhecê-lo, nem quando nós somos arrebatados. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não, quando eu for arrebatado, eu vou ser igualmente a Deus. Não, você não vai nem refletir, nem a glória dele, quem dirá ser igual a ele. Nem quando formos arrebatados, nós vamos ter conhecimento exaustivo e completo de Deus. Porque se nós tivermos conhecimento exaustivo e completo de Deus, nós não somos criatura, nós somos criador. E nós não somos criador, nós somos só criatura. Mesmo depois que fomos arrebatados. Nossa limitação, ela vai continuar. Ela não vai deixar de existir. Então, como diz o texto aí, o Senhor faz coisas que a minha mente não consegue compreender. Não é o que o apóstolo Paulo falou em Romanos? E ele repete o salmo: quão insondáveis são os seus pensamentos. Ou seja,
como é que eu não consigo penetrar? Olha quem está falando, minha gente. O apóstolo Paulo, um camarada que tinha um conhecimento vasto, ele chega lá e repete o salmo. Quão insondáveis são os teus pensamentos, Senhor, minha mente não consegue penetrar, não consegue entender, porque há coisas em Deus que para nós não dá para entender mesmo. Vamos ler outro texto aí? Está lá em Mateus 5,45. Você sabe que até na oração a gente se engana, né? A oração, a Bíblia diz que a gente tem que pedir, mas a oração tem que ser feita segundo o quê? Segundo a minha vontade ou segundo a vontade do Senhor? Segundo a vontade do Senhor. Então não é tudo que você pede que Ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar tudo o que está de acordo com a vontade dele e não com a sua. Então a oração nossa deveria ser: Senhor, seja feito, como disse o próprio Cristo, seja feito a tua vontade. Qual é o princípio da psicologia, gente? O princípio da psicologia é a fala. O psicólogo te trata a partir da fala. Se você entrar numa sala de um psicólogo ou terapeuta que for e ficar calado, não tem tratamento. Não tem tratamento. Como é que ele vai tratar você? Se você não falar. Se você não verbalizar o que você pensa, o que você sente, suas dores, ele não tem como te ajudar. Ora, Deus já sabia disso desde quando? Não foi Freud que inventou esse troço? Deus já sabia disso desde sempre. Quando é que o homem consegue aliviar suas dores e tensões? Quando ele ora. Quando ele fala. Não foi o que aconteceu com Ana? Ana não foi lá extremamente angustiada, amargurada. Aí ela foi procurar o quê? Ela foi procurar o terapeuta. E o terapeuta ficou calado, ouvindo. Hoje tem paga que eu discuto. O terapeuta ficou calado, ouvindo, mas ele não deu resposta para ela. Não abriu a madre dela. Ela só não teve um filho. Ela teve mais filhos. Qual foi o tratamento que Deus deu para Elias? Estava lá, xoxo, borocochô. Porque Deus não... Ele achou que ele era a última Coca-Cola do deserto. Aí foi lá, se enfiou numa gruta. Ficou lá. Qual foi o processo de cura que Deus usou com ele? Pergunta e resposta. Deus pergunta, ele responde. Por quê? Porque o processo de cura está na fala. Então quando eu falo, eu estou me tratando. Eu estou me curando das minhas dores. O que Pedro diz lá? Olha... Chegue-se diante do Senhor e lance o que diante dele? Todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aí você sai de lá melhor. Porque ele usou o processo natural, o processo da fala. Quando eu falo, eu alivio minhas cargas. O que ele diz lá para o povo? Olha, medita de dia e... Mas não é a meditação oriental, que você fica lá sentado lá... Que a meditação oriental é se esvaziar. Você fica lá feito um paspalho lá. Cara, tem coisa medida, né? O processo de Deus é o inverso. Quando você fala, você não se esvazia. Você se enche da graça e da misericórdia divina. Não foi o mesmo processo que ele utilizou lá com Jonas, lá na barriga do bicho lá? O que Jonas começou a fazer? Falar. Ele precisou falar, e Deus ouviu. Depois Deus despeja ele lá na praia e agora vai fazer o que eu te mandei. Já te ouvi, já te curei, agora vai fazer o que eu te mandei. Pronto, não me encha mais a paciência. É assim. Então a oração, ela é um processo de cura para nós. Agora, tudo que nós vamos pedir, tem que pedir segundo a vontade do Senhor, porque nem tudo que eu quero Ele vai me dar. Porque se Ele desse tudo que nós quiséssemos, o que acontece se você der tudo para o seu filho? Você vai criar uma peste ruim na sua vida e na vida dos outros também, certo? Dá tudo para o seu filho, para você ver só uma coisa.
Você não vai ser uma peste ruim para você e para os demais, porque Ele vai achar que todo mundo tem que dar tudo para Ele. Então Deus é nosso Pai, não é nosso Pai? Ele dá tudo que eu peço? Não, porque Ele sabe, se Ele der tudo o que nós pedimos, nós vamos ser os piores dos filhos. Então Ele dá aquilo que Ele mesmo quer. Certo, minha gente?